Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos hoje mais uma Direção Espiritual, chegando aí na sua casa. Hoje, através dessa verdade, muitas vezes tão difícil de ser compreendida. Eu costumo dizer que existem algumas verdades que nós assimilamos com muita facilidade. São verdades mais mastigáveis, não é verdade? O tempo todo nós nos deparamos com realidades, conceitos, palavras que são fáceis de serem digeridas. Da mesma forma como nós também temos alimentos que são de fácil digestão. Fácil digerir o alimento. Cai no estômago e daqui a pouco você já está com fome de novo, porque é de rápida absorção. E existem palavras e situações, conselhos, verdades, que são semelhantes àqueles alimentos fibrosos que o nosso organismo gasta mais tempo para digerir. Mas é aí que está a grande diferença. Alimentos refinados, que são de rápida absorção, matam a fome por pouco tempo. Em breve espaço, depois de ter sido ingerido, você já percebe que precisa comer de novo, porque ficou mal alimentado. Ao contrário, os alimentos que são mais fibrosos, que dão mais trabalho ao organismo, eles facilitam aquilo que nós chamamos de saúde, facilita a vida saudável por uma razão muito simples. São alimentos que demoram um pouco mais dentro de nós. Demoram para ser liberados dentro da corrente sanguínea. E tudo aquilo que é mais lento corre o risco de ser mais eficaz. Porque demora. Porque faz parte de um processo mais lento que vai nos nutrindo aos poucos. Essa canção que canto para vocês no início do programa, você já deve saber, foi feita por um grande amigo meu no momento de morrer. Não foi no momento fácil da vida. Não foi no momento em que as coisas iam todos muito bem. Não. Foi no momento de extrema dificuldade. No momento em que a vida era essa verdade, essa realidade difícil de ser digerida. E mesmo assim, estando no momento de difícil situação, de realidade penosa, ele conseguiu morrer dizendo isso. Não desista do amor. Não desista de amar. Verdade que requer tempo para aprender. Isso é o cristianismo. O centro do cristianismo está justamente em nós conseguirmos estabelecer a sincronia dessas duas realidades, dor e alegria. Uma prepara a outra? Acredito que sim. Uma pessoa é realmente feliz à medida em que ela soube sofrer pelas causas que ela ama. A alegria pode ser até muito temporária, assim como o alimento refinado. Mas ela pode ser também demorada. E geralmente ela é mais demorada quando ela foi preparada no momento do sofrimento. E sofrimento não é insatisfação, não é o mesmo que estar insatisfeito. Sofrer por uma causa não significa que nós estejamos insatisfeitos. Mesmo porque existem alguns projetos que exigem de nós um preparo. E a gente sabe que para chegar àquele resultado, nós teremos que demorar naquelas situações para que depois nós tenhamos de fato a alegria do resultado. Existem pessoas que são especialistas em descobrir a sabedoria que está naquilo que demora. Existem pessoas que são especialistas em descobrir aquilo que está velado pela pressa. E muitas vezes, na pressa de querer que o sofrimento vá embora, nós perdemos de vista a redenção que ele pode nos trazer. Certamente o Calvário de Jesus foi um processo doloroso e lento. Processo doloroso e lento porque ele sabia que teria que viver cada instante daquela subida. Porque Jesus, como verdadeiro homem, na expressão de Pilatos, eis o homem, ele vem justamente para nos substituir, aquele modelo antigo de homem que está na figura de Adão, fazendo a ponte bonita que o cristianismo o tempo todo nos propõe. Pode ser que hoje você esteja vivendo as condenações adâmicas, as condenações que são referentes à sua herança de Adão. E aí, do outro lado da ponte está o Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, que soube viver a sua humanidade de maneira tão aperfeiçoada, que soube viver a sua humanidade de maneira tão intensa, que fez da sua última experiência vivida e existencial subir pelo Calvário afora. Para que nós pudéssemos entender que no processo de subir o Calvário da vida, há sempre uma ressurreição sendo preparada. Dizem que a cigarra
para poder cantar no intervalo de um dia, precisa ficar sepultada durante 1 ano debaixo da terra. O que é um dia diante de 1 ano? Quase nada, não é verdade? Mas se a alegria é intensa, e se aquilo que nós vivemos de fato é profundo, valeu muito mais do que 1 ano todo de espera. Nós sabemos o que isso significa. Sabemos o que isso significa no momento em que nós nos deixamos levar pela sabedoria da vida, que nos conduz sempre ao melhor resultado, desde que a gente saiba viver o tempo do preparo. Esse é um programa que ajuda a gente a preparar. Esse é um programa que quer ser na sua vida uma palavra que lhe desperte para aquilo que você precisa preparar. O que hoje você precisa demorar na sua vida? O que hoje não combina com pressa? O que hoje na sua história carece que você debruce com calma? O que hoje precisa ser olhado devagar? Muitas vezes nós olhamos depressa demais para as coisas. Muitas vezes nós olhamos depressa demais para as pessoas e a gente corre o risco de ver apenas a aparência. Um quadro só tem valor à medida em que ele, por ele mesmo, traz na sua pintura a genialidade do artista. Pode ser um quadro michuru que você coloca uma moldura requintadíssima, continua sendo um quadro michuruco. E pode ser uma obra valiosíssima, se você coloca uma moldura muito simplesinha, não importa. O que faz o quadro ser o que é aquilo que ele tem impregnado da genialidade daquele que o criou. E você é assim. Você é uma pintura preciosa que muitas vezes escolhe a moldura errada. E muitas vezes as pessoas olham para você e só enxergam a moldura. Mas você é muito mais que isso. Você é muito mais que uma moldura. E você pode, porventura, por ocasião do destino, da situação, ter errado na moldura que você escolheu. Pode ser que você, durante algum tempo da sua vida, tenha vivido com a moldura errada. E então as pessoas olhavam para você e só viam a moldura e não tinham condições de enxergar um pouquinho da pintura que você é. É um momento que nós cavamos infelicidades. É um momento em que a gente deixa de ser a gente mesmo para a gente se transformar numa fachada. Mas você não nasceu para ser uma fachada. Eu não nasci para ser uma fachada. A moldura que hoje escolhemos é um mero detalhe daquilo que somos. E não desistir é a gente chegar à conclusão de que a gente usou a moldura errada, mas nem por isso eu estou condenado a ser sepultado com ela. Nem por isso eu estou condenado a viver eternamente com essa moldura errada que um dia colocaram em mim ou que eu permiti colocar. Esse é um programa que também costuma arrancar molduras. Esse é um programa que também costuma falar de arrancar máscaras, abandonar papéis, porque o cristianismo é um convite à autenticidade. É um convite à felicidade. E ninguém pode ser feliz não sendo ele mesmo. O que Jesus chamava, o que Jesus convidava a estar do lado dele, era sempre alguém que tivesse condições de chegar àquilo que ele era. Não adianta chegar com falsidade, não adianta chegar com hipocrisia, da mesma forma como é impossível ficar do lado de alguém que só mente pra gente. Mente para ele mesmo, mente pra gente, e a gente não consegue nunca chegar ao que a pessoa é. Errou na moldura? Não tem problema. Aqui, no cristianismo, o que nos importa é a pintura. E hoje, quem sabe, nós possamos dar aí um retoque nessa pintura. Quem sabe nós podemos ajudar você a tirar essa moldura errada para poder acertar naquilo que você precisa.